Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando aqui no nosso canal sobre o messianismo de Jesus. Por que que Jesus não pode ser o Messias, pessoal? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um artigo pelo qual eu adquiri, tá? Esse artigo pertence ao Ronaldo Gomes, do canal Analisando as Escrituras, tá? Você pode ir aí no próprio YouTube, você vai encontrar o canal dele com excelentes argumentações a respeito de temas teológicos, exegéticos, tá? E hoje eu vim trazer esse material aí, esse material que pertence a ele, eu adquiri, entrei em contato com ele, adquiri e vim trazer para vocês aqui no canal, para vocês verem de uma vez por todas. E eu venho analisando aí essa questão do messianismo para vocês verem de uma vez por todas que Jesus, ele não é o Messias prometido nos textos dos profetas, tá? Por isso que você vê que os judeus eles não aceitam Jesus como Messias, por quê? Porque as profecias tomadas pelos cristãos para incluir o messianismo a Jesus são profecias que eles fazem alegoria, nada mais do que isso, e não se aplicam necessariamente a Jesus, tá? Então vamos lá para o nosso esboço. Você pode entrar em contato com o Ronaldo Gomes do canal Analisando as Escrituras. Esse esboço ele está disponível, você pode adquirir na mão dele, tá? O esboço de 232 páginas. É óbvio que não vai ser necessário utilizar tudo aqui, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes que vocês vão tirar as próprias conclusões por si mesmos aí do que eu estou dizendo aqui. Antes de nós iniciarmos, já deixa aí aquele like para fortalecer o trabalho. E se inscreva no canal, pessoal. Vai aí, se inscreve, ativa o sininho rapidinho, porque eu trago sempre conteúdos como esse, conteúdos exegéticos, teológicos, conteúdos para esclarecer várias dúvidas que as pessoas têm em relação a muitos temas bíblicos, tá? Bom, Jesus não cumpriu as profecias messiânicas. Jesus não reconstruiu o templo. O Messias esperado pelos judeus viria uma época que não houvesse o templo de Jerusalém, porque uma das missões dos Messias era reconstruir o templo. Aí tem o texto de Ezequiel 37 que fala: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, então, ou seja, construiria o templo ali, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Outras profecias também tem aqui: quando os teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, um templo, né? E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 2 Samuel 7, 12 ao 15. Quando Jesus veio ao mundo, ainda havia templo de Jerusalém, restaurado por Herodes o Grande, tanto que o Novo Testamento cita várias passagens de Jesus nele. Aí tem Mateus 21, 12, fala: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E por aí vai. Então você veja que o Messias teria que vir e ele reconstruiria o templo, o tabernáculo. Só que tem um problema. Quando Jesus veio, o templo ainda existia. O templo só foi destruído depois de 70 depois de 70, tá? Que Jesus já tinha morrido. Jesus, além de não ter reconstruído o templo, que nem teria como, porque afinal havia o templo, ele, quando confrontado pelos judeus da época, diz que reconstruiria o templo em 3 dias, o que segundo o Novo Testamento seria seu corpo. Olha só, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, ou seja, o templo que havia na época, e em 3 dias o levantarei.
Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, o que acontece? Essa passagem aqui, essa expressão, mas ele falava do templo do seu corpo. Se você for parar para analisar o aparato do Novo Testamento grego, tá? Novo Testamento Grace, tá? Nestreology, eu tenho essa obra aqui. Se você for parar para analisar, você vai ver que isso é um acréscimo, tá? Uma deturpação que foi feita para não soar que Jesus foi mentiroso ao dizer que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Não se trataria do seu corpo, se trataria realmente do templo literal. Por isso que os judeus se escandalizaram ao ele falar isso aí. Quando chegaram lá diante lá de Pilatos, diante lá do Sinédrio, eles falaram: esse homem está falando que vai destruir o templo em 3 dias e vai reconstruir. Ou seja, vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Então os judeus se escandalizaram, e com razão por conta disso, né? Ou seja, o Novo Testamento tenta espiritualizar uma profecia clara não cumprida por Jesus. Na verdade, após Jesus, o templo que havia foi derrubado pelos romanos no ano 70, e hoje o que se tem no lugar é uma mesquita islâmica e o Domo da Rocha também dos muçulmanos, tá? Então o que se tem é o que está aí na foto, e vocês podem pesquisar na internet a respeito dessa questão. Os cristãos argumentam que Jesus é o templo espiritual, mas muitas das leis giravam em torno do templo físico, literal, tá? Inclusive o sacrifício de animais, e é onde ficava a Arca da Aliança do Santo dos Santos, o que é impossível de se fazer em um templo espiritual, tá? Então não se trata de um templo espiritual, se tratava realmente da construção de um templo literal, e essa profecia ela não foi cumprida. A tribo errada. O Messias prometido teria que ser judeu da tribo de Judá. Segundo o Novo Testamento, Jesus é filho do Espírito Santo, que invalida a profecia de vir da semente de Davi, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. A palavra semente vem do mesmo radical da palavra sêmen, porque uma semente gera outra planta, da mesma forma, sêmen do homem gera outro homem. Realmente, se você for pegar o texto hebraico, a palavra para semente, ela tem o significado também de sêmen, tá? Ou seja, o que pode gerar descendência, filho para outras pessoas. Então, o descendente de Davi teria que ser fruto da semente, ou seja, do sêmen de Davi transmitido de geração em geração. Então, ou seja, teria que ser um filho realmente biológico, descendente de Davi, e Jesus não foi. Porque uma vez que ele tenha sido gerado do Espírito Santo, Maria não teve relações com José. Então, se ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não é um descendente biológico no qual o Messias necessariamente teria que ser, ou seja, um descendente biológico de Davi, portanto, ele não é, nem pode ser o filho de Davi. Mesmo se formos considerar o nascimento virginal como um acréscimo posterior, um mito, mesmo assim as duas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas são erradas. A genealogia de Mateus cita um personagem amaldiçoado por Deus, o rei Conias, ou Jeconias, também conhecido como Jeconias, são as mesmas pessoas, e por causa disso o Messias esperado viria do irmão de Jeconias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos da deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Mateus 1, 11, 12. Mas Deus havia amaldiçoado a Conias e dito que nenhum dos seus descendentes prosperaria. Presta atenção nesse texto de Jeremias 22 ao 28 ao 30, que vocês vão entender do que se trata essa questão. É, pois, este homem Conias, ou Jeconias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Tá? Então aqui se fala de uma maldição realmente, que nenhum descendente de Jeconias ou Conias, né, que são filhos de Jeoaquim, que se você pegar profecias também de Jeremias 36, 30, vai dizer: portanto assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá:
Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, será lançado o seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite, que foi um dos reis mais perversos e idólatras, conforme a Bíblia, esse Joiaquim, tá? E Jeconias é filho dele. Então, ou seja, ele recebeu uma maldição e não poderia realmente ter descendência no trono de Davi. E como que eles colocam que Jesus ele vem da descendência deste homem? Como que fica aí agora, hein? Em religiosos. Vocês que dizem que Jesus, vocês cristãos, tá? Que dizem que Jesus ele é o Messias. Então como que fica aí agora tamanhas contradições que envolvem o seu messianismo? Fica aí essa perguntinha para vocês, tá? Já a genealogia de Lucas, além de ser absurda, repetir nomes, ter gerações a mais, ela parte do filho errado de quem viria o Messias, Natã, tá? Aí traz Lucas aqui, Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, Natã de Davi. Veja e compara a genealogia segundo 1 Crônicas, capítulo 3, com a genealogia de Mateus. Observe que Mateus omite 4 nomes e mesmo assim diz o número de gerações entre um período e outro são de 14 gerações. Você pega aqui, vocês podem estar entrando em contato com o Ronaldo Gomes, tá? Do canal Analisando as Escrituras, e podem estar adquirindo este material sensacional, tá? Esse material de 232 páginas e são explicados os pormenores a respeito dessa questão, tá? Aí você tem a comparação da genealogia de Mateus com Lucas, também está aí, vocês podem estar pausando o vídeo para vocês analisarem. Eu não vou trazer todo o material aqui, tá, pessoal? Porque é muita coisa, são 232 páginas e não vou fazer tudo nesse vídeo. Eu vou fazer em partes, porque são algumas questões que devem ser observadas aqui. Muitos utilizam o velho argumento que vem desde os pais da igreja, de que uma genealogia seria de Maria e a outra de José. Tem esse argumento aí, tá? Então Jesus seria descendente de Davi através de Maria. Mas Maria, segundo o Novo Testamento, dá a entender era prima de Isabel, portanto da tribo de Levi. Existiu nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, ou seja, se ela é prima de Isabel, Isabel ela é filha de Arão, ou seja, é da tribo de Levi, então Jesus não seria da tribo de Judá, seria da tribo de Levi. Como que fica aí agora, hein? Religiosos. Para quem diz que é cristão, fica aí também mais uma contradição. A tradição judaica e o relato apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho da Natividade, confirmam que o parentesco de Maria e Isabel e o que ela teria sido criada no templo com o sacerdote Zacarias, o que só seria permitido a um levita, pois só os levitas poderiam exercer funções sacerdotais no templo. Portanto, por parte de Maria, Jesus seria dessa tribo, de Levi, não de Judá, de onde deveria vir o Messias, a menos que se considere a filiação biológica de José, mas com essas genealogias que são absurdas e erradas, se comparadas com as outras, como a de 1 Crônicas 3, é difícil determinar a tribo ao qual José pertencia. Ele pode ter sido até mesmo um levita, só que, porém, nós não sabemos, fora que não teria a menor necessidade de traçar genealogias paternas, como ambos fazem de alguém que supostamente nasceu sem a biologia do pai, ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo, como Jesus o foi. Então, ou seja, não era filho biológico de José, mas gerado pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus, segundo o Novo Testamento, não é descendente de Davi, e as suas genealogias não são confiáveis. Tem outro vídeo no meu canal, você pode pesquisar aí, que se chama Faça da Genealogia de Jesus, tá? Eu falo a respeito dessa questão de Caim, que Jesus ele parte ali da questão de Caim. Se você fazer uma análise pormenorizada dessas genealogias, você vai ver que Jesus ele descende de Caim, o primeiro homicida, conforme a Bíblia, tá? Reinar em Israel. Os profetas disseram que o Messias, quando viesse, seria rei, e não um rei espiritual, mas que ele governaria em Israel. Aí você pega aqui Jeremias 23, 5 vai falar, será rei e governará, tá? Vai falar aqui, ó, dias virão o oráculo do Senhor em que farei brotar de Davi um rebento justo que será rei e governará. Aí você pega aqui também Ezequiel 34, 23, 24, vocês podem adquirir esse esboço com o Ronaldo, tá? Vocês podem entrar em contato. Eu não vou ler aqui tudo
para vocês, tá? Como eu disse, mas você veja que tem várias profecias, ou seja, Ezequiel 37:24, você pega Jeremias 33:14 ao 16, você pega aqui Oséias 3, 4 ao 5, segundo o próprio Jesus, segundo o Novo Testamento, não reinou em Israel e ainda disse que o seu reino não era deste mundo. Você pega aqui João 18:36, olha o que Jesus vai falar. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino é daqui. Então, peraí. Se ele teria que reinar, o Messias teria que reinar, Jesus fala que o reino não é desse mundo, como é que faz agora? Então quer dizer que ele não tinha reino nenhum daqui. Se ele não tinha nenhum reino, como que faz para que ele seja o Messias, então? Complicado, né? O próprio Jesus afirma que nunca foi rei de Israel, ou seja, ele não cumpriu essa profecia. Outra coisa também, ele deveria trazer paz. A promessa mais aguardada pelos judeus quando o Messias vier é justamente de trazer paz ao seu povo, pois o povo judeu vem sofrendo perseguições ao longo de toda a sua história. Você pega Ezequiel 37:26, vai falar assim: farei com eles uma aliança de paz. Você pega Zacarias 12:8 e 9, vai falar: o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, vai falar também de paz. Zacarias 14:11 também vai falar a respeito de que Jerusalém vai habitar segura. Você pega Jeremias 23:5 vai falar: Judá será salvo, Israel habitará seguro. Aí você pega Isaías, Jeremias 23:5-6, né, o último. Isaías 11:6-7 fala que o lobo vai morar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, por aí se vai. Isaías 2:4 vai falar assim, ó: converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, uma nação não levantará espada contra outra nação. Já Jesus disse claramente que não veio trazer paz, mas espada. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Ao contrário de Isaías, profetizou que haveria nação contra nação e reino contra reino. Quem está certo, então? Isaías, que disse que quando o Messias viesse, uma nação não se levantaria contra outra nação, ou Jesus, que disse o oposto. Se você for pegar os relatos, você vai ver que há sim uma contradição. Enquanto o profeta Isaías afirma que haveria paz por parte do Messias, Jesus, ele veio trazer guerra. E aí, como que se faz aí? Trazer de volta os dispersos da casa de Israel. Para você ver que aí já tem várias profecias aí que não foram cumpridas por Jesus, tá? Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor, diz a tradição que as 12 tribos foram dispersas e depois retornaram apenas duas, a de Judá e Benjamim, sendo a de Judá a maioria, por isso que são chamados judeus até o dia de hoje. E Deus prometeu que quando o Messias viesse, ele reuniria as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você pega Isaías 43, qual você fala: trarei a tua descendência desde o Oriente, te juntarei desde o Ocidente, direi ao norte da e ao sul não retenhas. Você pega Ezequiel 34:22, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais a rapina. Pega Jeremias também 23:7-8, vai falar que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, por aí se vai. Pega Mateus 15:24, fala: não foi enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel, que confirma justamente essas profecias do Antigo Testamento, tá? Mas mesmo após a sua morte e ressurreição, as ovelhas continuaram perdidas, tanto que Tiago destina sua epístola a elas. Olha o que Tiago vai falar lá no capítulo 1, versículo 1 da sua epístola. Vai falar assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, mostra que Jesus também não cumpriu essa profecia, não reuniu ovelha nenhuma, não reuniu ninguém, ou seja, o povo continuou disperso. E aí, como que fica? Conhecimento universal. Quando o Messias viesse, segundo os profetas, haveria um conhecimento universal acerca do Deus de Israel, tá? Você pega Isaías 11:9, vai falar: a terra sem cheirar do conhecimento do Senhor. Vocês podem adquirir esse esboço lá no canal do Ronaldo, analisando as escrituras, volto a repetir, tá? Que aí vocês vão ter tudo detalhado, pormenorizado. Aqui eu estou trazendo aqui só parte das citações aqui, mas vocês podem parar o vídeo, ler, pesquisar aí dentro da Bíblia, tá? Para ver se realmente bate o que está sendo dito aqui. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E como vemos, isso não aconteceu. Ao contrário, hoje a igreja que se diz seguidora do Messias é extremamente subdividida. Eles não conhecem nem sequer entrar em consenso acerca de coisas simples ou dogmas, tá? E realmente você pode ver aí que tem várias igrejas aí, tá?
universal da graça de Deus, e por aí vai, presbiteriana, e cada uma prega a sua própria doutrina. A mentira de uma nova aliança gentílica. Conforme vimos no início desse estudo, a concepção messiânica era judaica, portanto, a nova aliança prometida seria com a casa de Israel e Judá, não com os gentios segundo os profetas. Aí você pega aqui, farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, tá? Aí você pega Jeremias 31, vai falar sobre isso. Jeremias 23 vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, sendo o rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeremias é claro ao dizer que quando viesse o renovo, isto é, o Messias, Judá e Israel seriam salvos e habitariam seguros. Mas depois de Jesus, houve o oposto. Jerusalém foi destruída pelos romanos 2 vezes, uma no ano de 70 por Tito e Vespasiano e a outra em 135 pelo imperador romano Adriano, que ficou conhecido como a diáspora do povo hebreu. Tá? E você tem a destruição realmente relatada a respeito dessa questão, tá? Aqui nós vamos aqui, pessoal, entrar na questão do nascimento virginal, tá? Só que eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Porque para nós fazermos em parte, porque tem muitas coisas que ainda tem que ser dita. Ou seja, essa questão do nascimento virginal, que vocês também vão ver que é uma farsa, ou seja, que não, de virgem não tinha nada a respeito dessa profecia de virgem. Nós vamos entrar também em Isaías 53 e vocês vão tirar as próprias conclusões se realmente se trata de Jesus, tá? Então agradeço por terem ficado até o final do vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e realmente comentar aqui. Se inscreva aí no nosso canal e passa lá no Analisando as Escrituras do Ronaldo Gomes e adquira esse material, tá? Vocês vão gostar muito, que é um material de excelente qualidade, onde faz abordagem em todo o Novo Testamento de muitas coisas aí deturpadas e que a maioria dos religiosos ocultam de vocês, tá? Grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.